capítulo de número 14. Quero ser breve. Não quero me estender muito. Convido a você que abre a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia guardada. Vamos fazer uso dela. Livro de Lucas, capítulo número 14. Começando aqui no versículo de número 15. Lucas 14, verso de número 15, que diz assim a palavra de Deus. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus queridos e amados que me escutam nesta noite, essa mensagem, ela fala até um pouco de escatologia. Escatologia, para quem não sabe o significado, são os últimos acontecimentos que haverá. E aqui neste texto, Jesus conta uma parábola. Parábola, para quem também não sabe o significado, é uma história para melhor compreensão dos ouvintes. Para que os ouvintes venham a compreender, Jesus conta uma parábola em forma de uma história. E aqui, meus queridos amados,
Jesus começa a contar essa história, ou esta parábola, dizendo que um certo senhor, ou um pai de família, chama um dos seus servos para sair às ruas e bairros e convidar as pessoas para um grande banquete, a qual ele já tinha preparado. Tudo já estava preparado, esse banquete já estava pronto, estava faltando somente os convidados. E a Bíblia diz que esse servo desse Senhor, que tinha preparado este grande banquete, ele sai às ruas, convidando as pessoas para se fazer presente nesse banquete. Olha, meus queridos, veja quão grande e importante é as pessoas para com Deus. Mas, infelizmente, as pessoas, ele não valorizam, aleluia, o amor de Deus. As pessoas, infelizmente, pessoas não valorizam o convite a qual Deus faz por intermédio dos seus servos que saem às ruas pregando a palavra de Deus, ou até mesmo fazendo convite a conhecer o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que a primeira pessoa que foi convidada, ele logo foi dizendo que tinha comprado um campo, uma fazenda, uma propriedade, e ele não poderia aceitar o convite, porque ele tinha que ir ver esse campo que ele tinha comprado. E a terceira pessoa disse que tinha comprado as 5 juntas de bois e tinha que ir experimentar essas juntas de boi. Por isso que não poderia se fazer presente nesse grande banquete. E a terceira pessoa disse que tinha se casado, por isso que não poderia ir. Meus queridos, essas pessoas não imaginavam quão grande importância era esse convite e esse banquete. Esse senhor desse servo, ou esse senhor que tinha formado esse grande banquete, aqui eles representam o próprio Deus. Esse Senhor, ele representa nesta parábola o próprio Deus. E esse servo que sai das ruas, convidando as pessoas que viessem se fazer presente neste banquete, são todos aqueles, aleluia, que saem das ruas pregando a palavra de Deus, convidando as pessoas a se aproximar de Deus e conhecer o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E por último, a fazer parte da grande festa, do grande banquete que haverá nas mansões celestiais no reino de Deus. Meus queridos, e nesse texto fala de pessoas que
que foi até valorizado pelo próprio Deus, mas as pessoas não valorizou o convite que foi feito a cada um deles, rejeitando o convite, ou colocando coisas, valorizando coisas melhores do que esse convite. Não sabe as pessoas que nada se compara o que Deus tem preparado para com todos aqueles que se entrega a Ele e que aceita este convite. A Bíblia fala, meu querido, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação ou a sua alma? Isso significa dizer que o dinheiro do mundo todo não é melhor, não se compara com a salvação que Deus tem para nos entregar, que Deus tem para te entregar. Porque as coisas que o mundo, que o homem busca nessa terra, ela é passageira. Mas as coisas que Deus tem preparado para mim e para você que me escuta, essa é eterna. Então, meu querido, valorize o convite. Eu não sei o que você está fazendo neste momento. Talvez depois de um dia de trabalho, você está nesse momento descansando, deitado ou assistindo os seus melhores programas, não sei. Mas não rejeita o convite que Deus esta noite faz para você. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Porque chegará um dia que será tarde demais. E que este dia não venha chegar na tua vida. Que você possa se aproximar de Deus enquanto há tempo, enquanto você está recebendo nesta noite a oportunidade de conhecer mais a Deus através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele servo chegou na presença do seu Senhor, e contou tudo o que tinha acontecido, das pessoas que tinham rejeitado o convite, aí a Bíblia diz que aquele Senhor se indignou e disse para o servo: pois sai nos bairros, nas ruas, nas vielas, convide os pobres, os mancos, os cegos, aleijados, convide todos, porque eu quero ver a minha casa cheia. Quem são esses pobres? Quem são esses mancos? Quem são esses cegos, esses aleijados, que aquele Senhor mandou aqueles cegos ir buscar? São todos aqueles que reconhecem que é pecador. São todos aqueles que reconhecem que precisa de um Salvador. São todos aqueles que reconhecem
somente Deus tem para dar. Então esses são os cegos, esses são os mancos, os pobres, são esses, aleluia, que reconhecem que Deus é tudo e que só Ele pode dar a salvação. Só Ele pode dar a libertação. Só Ele pode transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Só Ele, só Deus e mais ninguém. Aí quando aquele servo trouxe todos aqueles homens que ninguém dava nada por eles. O que eu acho bem interessante é que aquele servo diz assim, ó, ainda há lugar. Ainda há lugar. Meu querido, esse lugar ainda pode ser o seu lugar, que estará esperando por você, que estará esperando pela sua decisão, que estará esperando você levantar a sua mão e dizer, Senhor, eis-me aqui, aceita-me como teu filho, como teu servo nesta noite, eis-me aqui, transforma a minha vida, tira de mim o que não te agrada. Talvez este lugar seja o teu lugar. Não perca a oportunidade. Se você tem ouvido, aleluia, o convite de Deus tocar no seu coração, não rejeita, porque é Deus tocando no teu coração. Aí a Bíblia fala vou finalizar aqui a mensagem. A Bíblia fala que aquele Senhor que está representando o próprio Deus, ele fala assim, todos aqueles varões, veja só meu querido, todos aqueles varões que rejeitaram, veja só, rejeitaram o meu convite, ficarão de fora. Esse de fora aqui, meu querido, é fora da cidade santa, é fora do reino de Deus, aleluia, é fora da cidade que estará preparado para todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É para esses que aceitou o convite. Mas os que rejeitaram o convite vão ficar de fora. E eu lhe deixo um conselho, meu querido. Não rejeite o convite. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que há dois caminhos. Um que leva a Deus e um que leva ao lago de fogo. Os que vão para o lago de fogo são todos aqueles que rejeitam o convite. Mas para os que vão para o céu, para o reino de Deus, são todos aqueles que confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.